Eu tenho certeza que você já se sentiu culpado em algum momento da sua vida por ter agido mal com alguém, filho, mãe, pai, marido, na empresa, na escola. Todos nós, em algum momento, nos arrependemos de algum comportamento que nós tivemos e nós julgamos, né, que aquele comportamento poderia ter sido melhor, não daquela forma como foi. E nós nos sentimos culpados e começamos naturalmente um processo de autopunição. E aí, é nesse ponto que eu gostaria de conversar com você e sugerir a substituição da palavra culpa no seu dia a dia pela palavra responsabilidade. E eu vou te explicar por que é melhor que você faça essa substituição. Vamos lá? Bom, mas antes da gente começar essa conversa, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever. Se gostar do vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, porque isso faz com que o YouTube entenda que é um vídeo de conteúdo legal e o recomende para mais pessoas. E se você é novo por aqui, eu sou Melissa, sou psicóloga clínica, sou mãe, eu sou casada e eu trago muitos assuntos do nosso cotidiano, em termos psicológicos, jurídicos, e se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você a assistir outros vídeos além desse. Mas agora vamos para o aspecto da culpa para a gente entender por que é melhor substituir pela responsabilidade. Culpa no direito penal, não sei se você sabe, né? Quando a gente fala sobre crimes culposos e crimes dolosos, você já ouviu essa expressão? Então é assim, o crime doloso, quando ele acontece, significa que a pessoa que cometeu aquele delito, aquele crime, ela tinha a intenção de realizar. Então ele foi feito com dolo. Ao contrário, se o crime foi culposo, a pessoa não teve a intenção de cometer aquele crime, mas ele aconteceu de alguma forma. Então, no direito penal, a culpa ela é utilizada, né, essa expressão, ela nesse ponto, na criminalização, ela é até utilizada de uma forma como deveria, né? Porque significa que houve um comportamento que não era adequado, esperado, moralmente, socialmente aceito, porém não havia intenção de quem o praticou. Então, isso é a culpa no direito penal, né? Mas, pelo fato de que a gente ouve muito falar em sentença, né, em culpado e inocente, a gente começa a atrelar, esse significado muda quando ele vem para a sociedade, ele sai da lei, ele sai do campo jurídico e vem para a sociedade. E a gente acaba internalizando que há uma dualidade, culpado e inocente. Então, o culpado ele merece a punição, porque ele cometeu o crime, e aí a gente já esqueceu do dolo e da culpa lá de trás, e se a palavra é culpado, significa que ele vai ser condenado, que ele foi julgado, condenado, e ele merece a punição. E a gente coloca do outro lado o inocente, né, que foi a vítima da situação, a pessoa que não teve a menor ideia do que estava acontecendo e sofreu aquela violência, sofreu aquele crime. E por isso a gente associa a palavra culpa à punição. Não só no campo jurídico vem essa influência, mas no campo religioso. Culpa, né, vem muito atrelado ao pecado, culpa, pecado e punição, né, da questão religiosa. Por mais que você não seja religioso, nós vivemos numa sociedade, né, ocidental bastante religiosa, com raízes religiosas muito fortes. Então é natural que mesmo que a gente não acredite em nada, né, além daqui, a gente sofre a influência, né, dessas questões. E a gente continua atrelando mesmo assim a culpa a um pecado e que merece punição. E por que eu tô falando tudo isso, gente? Porque quando a gente faz um comportamento que a gente julga que não foi tão legal, que não foi adequado, um comportamento que a gente fica com remorso, com culpa, a gente começa naturalmente, se a gente associa culpa à punição, um processo interno de autopunição. Nós achamos que por algum motivo, e às vezes até de forma inconsciente, a gente começa a se punir. Eu vou dar um exemplo aqui para clarear mais, mas eu sempre gosto de falar que é um exemplo, assim, né, entre inúmeros, vários exemplos que podem gerar culpa, pode gerar esse processo autopunitivo. Então, só para a gente, assim, materializar o que eu tô falando, para não ficar uma coisa muito solta, né? A culpa máxima aqui, que a gente sente como mulher, qual que é?
nasce o filho, nasce a culpa, não é que a gente ouve aí esse ditado pela sociedade falando? E aí a gente vai colocar o filho na escola, primeira vez, porque a gente precisa voltar a trabalhar. Que é culpa maior a gente deixar aquele bebezinho, tem gente que não tem condições de ficar nem até a criança começar a falar, andar, precisa deixar ele numa escolinha, numa creche, né? Bem cedo, com 4 meses, a gente tem 4 meses de licença maternidade. Imagina, né, a mãe que precisa deixar esse filho aí aos 4 meses, um bebezinho que não fala, não anda, totalmente indefeso. E essa mulher precisa e deixa, só que ela fica extremamente culpada, né, de deixá-lo lá e ter que ir trabalhar. E o que ela pode começar a fazer? Ela pode começar a trabalhar normalmente, né? Aparentemente está tudo bem, ela consegue lá lidar, todo dia ela deixa ele e nem demonstra que está tão culpada assim, né? Que está se sentindo mal, mas por dentro ela começa a se corroer. Eu não sou uma boa mãe, eu sou péssima mãe, eu deveria ter pensado antes de ter o filho. Começa esses pensamentos, né? Que só vão destruindo ela por dentro, emocionalmente. Ai, o que eu fui fazer da minha vida? Agora ele tá pagando pelo que eu fiz de errado. Às vezes ela, vamos supor, é mãe solo, né? Tá pensando assim, aí começa o pensamento. Eu deveria ter escolhido melhor, eu deveria ter esperado um tempo melhor. E aquele processo de autopunição vai deixando a vida dela cada vez mais pesada, cada vez mais difícil. Percebe? Ele começou no campo emocional, da autopunição emocional. Mas a gente não pode esquecer da relação intrínseca que existe nas nossas emoções e no nosso corpo. Então aqui eu vou chamar atenção para a psicossomática. O que é o próximo passo aí dessa autopunição, depois que sai desse campo emocional? É ir pro soma, pro nosso corpo, né? Passar da mente pro corpo. E a gente começa, às vezes, até a desenvolver determinadas patologias que nem existiam. Ou assim, a gente começa a ignorar, porque são patologias que começam de uma forma simples. Enxaqueca, que aparentemente é normal, é comum, né? Dor no estômago. E aí a gente fala, mas deve ser por algo que eu comi, né? Mas a gente não vai percebendo o estado de autopunição que a gente começa a entrar e a prejudicar a nossa parte emocional e, consequentemente, o nosso corpo. E aí, adianta, eu vou te perguntar, adianta a gente se sentir culpada, sendo que a criança precisa continuar lá e eu preciso trabalhar? No que isso ajuda, né? Que tipo de solução existe nisso, da gente ficar se cobrando, se punindo e pensando o tempo todo? Nenhuma. Concorda? A culpa, ela tem esse caráter assim, de estagnação. É como se estagnasse no problema, né, e a gente ficasse rodando, girando em torno dele, sem propor soluções, sem pensar em caminhos diferentes. E aí é que entra a responsabilidade nessa história. Quando a gente fala em responsabilidade ao invés de culpa, a gente muda a chavinha interna, porque a responsabilidade, ela não é atrelada à punição, mas ela é atrelada, a gente associa mais, de uma forma melhor, a responsabilidade à reparação, que é diferente, que é algo que é possível modificar, que é possível fazer diferente, dá a ideia de uma nova chance a partir daquele momento em que as coisas estão acontecendo. Então, se eu me sinto responsável, e eu tenho que me sentir como adulta, tá, gente? Como mãe, essa mãe que deixou o filho, que eu deixei o filho lá na escola, se eu acho que ele poderia ter ficado mais tempo em casa, se eu acho que eu poderia ter sido diferente, qual que é a minha postura diante dessa minha responsabilidade? Quando eu me sinto responsável por essa ação. Primeiro, eu vou pensar bem antes de ter um segundo filho, né? Eu vou ser responsável o suficiente para pensar, eu já tô tendo dificuldades ali de lidar com já não era o momento talvez ideal, né? Assim, apesar de não existir esse momento, mas não era o momento que eu na minha vida julgava como sendo o melhor, não era o parceiro que eu esperava ter. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, como responsável, vou prevenir uma próxima gestação, né? Outra questão, eu vou começar a pensar como que eu posso fazer para ganhar um pouco melhor, me qualificar mais, arrumar um outro trabalho ou um trabalho que me permita uma maior flexibilidade de tempo, em que eu possa ficar com meu filho um tempo maior, ao invés de deixá-lo o dia todo, por exemplo, na escola. Então eu vou começar a pensar em saídas, né, para me ajudar, né, a reformular essa questão dentro de mim que me machuca, que é deixar ele lá todos os dias, em período integral, não ter tanto contato com ele,
Ou vou pensar assim, então final de semana eu vou me dedicar a ele, vou fazer as coisas junto, eu vou conversar com ele, vou tirar aquele tempo para estar com meu filho. Percebem a diferença? Então eu estou reparando algo, eu estou tentando colocar em ordem algo que eu dentro de mim percebi que não estava ordenado, que era uma coisa meio fora do lugar, que me deixava mal, que me deixava com desordem emocional, que me deixava com remorso, né? É diferente da culpa. A culpa a gente não move nada, a gente só fica se punindo e a coisa fica pior, porque a gente nem resolve a situação que causa esse sentimento em nós e a gente também acaba se punindo e ficando cada dia pior, mais enfraquecido na nossa vida em geral, né? Sabendo lidar cada vez menos com as circunstâncias que aparecem. Então, o convite é justamente esse. Hoje a mensagem é bem simples, gente. Vamos trocar essa questão da culpa pela responsabilidade? Quando nós somos responsáveis, e aqui tem um caráter muito legal da responsabilidade e da culpa também, eu vou chamar a atenção para vocês, né, sistemicamente falando, que é o caráter de a culpa é mais no âmbito infantil e a responsabilidade é no âmbito adulto. Então, quando nós nos sentimos adultos, a gente sabe que a gente é responsável pelas nossas ações. E se nós somos responsáveis pelas nossas ações, a gente também é responsável pelos outros caminhos melhores que poderão surgir. A gente não fica esperando o outro, né? E quando a gente se culpa apenas, a gente ainda está numa posição infantil, num funcionamento mais infantil, de culpabilizar não só nós, às vezes a gente lança a culpa para as pessoas ao redor também, né? Lança a culpa pelo meu patrão que me paga mal, o meu namorado que me abandonou, que não olha o filho, para minha mãe que não ajuda a ficar com a criança. Enfim, a gente começa a lançar essa culpa, culpabilizar todo mundo ao nosso redor, ao invés de pensarmos em solucionar, né, as questões que estão ao nosso alcance. A culpa nos aprisiona, enquanto a responsabilidade nos liberta, possibilitando a busca por novos caminhos e novas soluções para os nossos problemas. Então, hoje a mensagem que eu gostaria de passar para vocês é isso. Vamos pensar, né, no nosso papel como adultos responsáveis, buscando caminhos novos para melhorar a nossa vida, a vida dos nossos filhos, das pessoas que estão ao nosso redor, e não culpabilizarmos, né, a nós mesmos, né, fazendo esse processo autopunitivo que só degrada a nossa alma, degrada o nosso corpo e não nos auxilia nessa caminhada evolutiva. E se você gostou desse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir, compartilhar. Deixa seu comentário aqui me dizendo o que você achou sobre esse tema, o que você gostaria de ouvir. E eu agradeço muito por você ter estado aqui até agora comigo. Até o próximo vídeo.